Boa tarde a todos. Sou a professora Simone. Aqui do meu lado está a professora Suelen. Nós vamos apresentar para vocês o módulo Introdução à Gestão Pública. O módulo Introdução à Gestão Pública, ele faz parte do programa Gestão em Foco e tem como objetivo... Pode passar os lados? Os slides? Tem como objetivo orientar os diretores escolares quanto aos princípios e fundamentos da gestão pública, quanto à identificação do perfil do gestor público e quanto à sua atuação no cotidiano escolar. Esse módulo Introdução à Gestão Pública, ele está organizado em 4 unidades. Essas unidades foram organizadas partindo do macro, onde na primeira unidade a gente trabalha com a gestão pública, princípios e fundamentos, então vamos falar tudo que envolve a gestão pública. Na segunda unidade, o foco vai para o gestor público, onde vai ser trabalhado as competências que um gestor público precisa ter para as suas ações. E na unidade 3 e 4, voltamos o foco para o ambiente escolar, onde vai ser trabalhado a atuação do diretor escolar como um gestor público, como ele deve atuar sobre as questões administrativas e pedagógicas da escola. Eu vou falar sobre a gestão pública, a unidade 1, princípios e fundamentos. O objetivo dessa unidade é apresentar aos gestores escolares os fundamentos, conceitos e bases legais que dizem respeito à gestão em organizações públicas. O texto da unidade está estruturado em 3 momentos. O primeiro momento é a introdução, onde é dado um conceito de administração, apresentado os modelos de administração pública que ocorreram ao longo da história e termina com a evolução do termo administração para a gestão pública. No segundo momento, fala-se sobre os processos fundamentais da gestão pública, onde são trabalhados os 4 processos, que é planejamento, organização, execução e controle, dando características de cada um desses processos. E finaliza o texto falando sobre os princípios aplicados à gestão pública. Os princípios que estão na Constituição Federal de 1988, que é conhecido pela sigla LIMP. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os supraprincípios, que são os que norteiam todos os princípios utilizados na gestão. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, a unidade 1 ela vai tratar, como eu já falei, só da gestão pública, detalhar tudo o que está relacionado à gestão pública. Como ali dessa unidade, nós propomos uma tarefa aplicando os fundamentos da gestão pública. Daí eu vou ler para vocês. No texto Gestão Pública, Princípios e Fundamentos, foram apresentados os fundamentos da gestão pública e os princípios constitucionais e supraprincípios que são os pilares para a atuação do gestor. Foi o que eu acabei de comentar, o que tem dentro do texto. Analisa situação-problema, funcionário-problema ou diretor-problema, disponível em materiais de estudo desta unidade e reflita sobre o que está acontecendo na situação proposta. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do que se trata essa situação, para daí a gente chegar na questão da tarefa. Vou fazer uma síntese. Lucas era um secretário, ele foi eleito pela comunidade, através da consulta, eleito diretor da escola. E assim que ele assumiu o cargo, ele já quis colocar em prática o seu plano de ação. Então, as primeiras ações que ele determinou para a sua equipe foi a reestruturação do trabalho dos seus funcionários e corpo docente. Reestruturação. Para os professores, ele determinou que algumas horas de atividades da semana deveriam ser voltadas para o planejamento com os
diretor, com a equipe pedagógica, planejamento com o professor que tivesse de outra área, que tivesse de hora de atividade, então deveriam sentar juntos e fazer o planejamento interdisciplinar, e também voltado a estudos de texto. Para os funcionários, ele determinou que deveriam ocorrer um rodízio da limpeza e da manutenção da escola. E para as merendeiras, ele falou que era proibido a entrada de funcionários na cozinha. Além disso, ele determinou que todos os funcionários, quinzenalmente, deveriam entregar um relatório detalhado dizendo como que foi as atividades durante os 15 dias, como eles realizaram as atividades. Todas essas determinações, ele sabia, ele tinha os seus objetivos, o porquê que ele estava aplicando na escola isso, só que ele não falou para os segmentos, para a sua equipe, não falou do porquê que estava ocorrendo aquilo, porquê que ele queria que se realizasse daquele jeito. Isso começou a gerar conflitos na escola, resistência de muitos funcionários e professores, começou a aumentar o número de atestados médicos, professores já visando um remanejamento da escola, professores e funcionários, então começou a gerar um conflito na escola. E aí, a pergunta da tarefa, com base no material de estudo e na análise da situação-problema, produza um texto de, no mínimo, uma lauda, apresentando os seguintes tópicos. Identifique 2 ações de Lucas que não correspondem aos processos fundamentais da gestão pública, destacando quais os processos que não foram atendidos nessas 2 ações. Então, o que se espera que o cursista responda nessa primeira parte da tarefa? Que ele cite essas ações que o diretor propôs, por exemplo, a reestruturação das horas de atividades, o rodízio das tarefas, e que eles digam assim, eles relacionem isso com o planejamento. O diretor, ele determinou, mas ele não explicou os objetivos. Então, ele não sentou com a sua equipe, repassou o que estava no plano de ação dele e não houve uma discussão coletiva, não houve um planejamento coletivo para essas ações. Outra que eles podem dizer também é o processo de execução, que também não foi atendido. Execução ou direção. Porque um processo de execução diz que o mediador, que no caso é o gestor, ele tem que orientar, ele tem que motivar a sua equipe. E isso não ocorreu. Ele só, na verdade, determinou que era para ser feito, mas não diz o porquê que estava sendo feito. Aí a segunda parte apresente sugestões de ações para que os problemas enfrentados por Lucas sejam solucionados. Então, espera-se, novamente, que eles voltem para a parte do planejamento, que citem que o planejamento tem que ser coletivo, que todas as ações que forem tomadas na escola têm que ser no coletivo, não pode simplesmente, tem que ter um porquê que está fazendo aquilo e como que vai ser feito. E também que tenha que ter um controle. O controle não só através de relatórios burocráticos detalhados, mas o controle é estar ali junto com a equipe, observando, perguntando o que tem de dificuldade, o que tem de dúvidas, está sempre fazendo o controle durante o processo de ação, visando que os resultados sejam atendidos, os objetivos, ou seja, atendidos tenham resultados positivos, os objetivos propostos sejam atendidos. Então, é mais ou menos isso que deve estar voltada à resposta do cursista. Tem alguma pergunta em relação? Com relação à unidade 1, de repente, à medida que eu apresentar aqui, né, falar um pouquinho da unidade 2, eles podem enviar, de repente, sim, vamos estar aqui do perguntas, né, sobre a unidade 1 e, em seguida, claro, sobre a unidade 2 também, que eu vou começar a iniciar a falar agora, e depois a gente responde, né, ao final da apresentação também. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a unidade 2, né, que o título é o perfil do gestor público. Bom, como a Simone já mencionou, esse módulo, né, ele tem esse objetivo de trazer um panorama maior, começar com um panorama maior do que é gestão, né? Nós trabalhamos, né, somos, muitos de vocês
trabalham, né, trabalhamos na gestão pública também. Muitas vezes a gente tem essa visão de quem é o gestor público. Ah, o gestor público é aquele que assume, né, de repente, funções maiores, como voltadas às políticas públicas, né? Como, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente. Enfim, às vezes a gente tem essa visão de que o gestor público está num local, né? E nós estamos em outro local. Mas esse gestor, desde que, no momento em que nós estamos trabalhando em organizações públicas, né, e que, de alguma forma, o nosso trabalho demanda assumir algumas funções e dar algumas diretrizes sobre determinado assunto ou sobre determinado trabalho ou determinada ação, nós também somos gestores públicos. E é isso que o módulo quer passar para esse diretor, né? Quem eu sou, né? Quem sou eu aqui, nesse momento, enquanto diretor de escola, mas também, sobretudo, como gestor público, né? E daí a unidade 1 começa trazendo esses conceitos macros que são necessários para o entendimento, até para a gente se entender assim, onde estamos dentro dessa gestão pública, né? E quem somos nós, dentro desses princípios que todos nós devemos responder. Todos nós que lidamos diretamente, né, com o patrimônio público, né, com a coisa pública, digamos assim. E a partir desses princípios, nós chegamos na unidade 2, que vai falar desse perfil. Bom, vocês estão vendo ali o objetivo, né, que é apresentar algumas das competências desejáveis. Por que desejáveis, né? Porque esse diretor que foi escolhido numa consulta, né, pública ali na comunidade, ele é óbvio que não tem alguns critérios, né? Mas não há critérios tão específicos como, por exemplo, que a gente vai falar de algumas competências, da liderança, da capacidade inovadora, da visão sistêmica, né? Isso não há como a gente colocar critérios sobre isso. Porém, são competências desejáveis, né? São competências que talvez ele muito provavelmente terá que desenvolver, né, ou vai sentir necessidade de desenvolver para, né, aplicar ali no cotidiano, né, do seu trabalho. Essa unidade, então, ela começa falando de quem é o perfil, quem é esse gestor público, qual é o perfil, né? Aí retoma alguns pontos da unidade 1, que já traz esse conceito, quer dizer, já está posto, o gestor público é aquele que trabalha, né, com o patrimônio público, que trabalha seguindo leis, né, e princípios da Constituição, né, diferente de organizações privadas, nós trabalhamos dentro de bases legais, né, e nós não fazemos, enquanto gestores, aquilo que que nos cabe, ou aquilo que nos pareça melhor. Não há, né, um parâmetro pessoal, mas sim de legalidade e daquilo que está dentro da lei, de acordo com a lei, né? Bem, posto isso, né, a gente começa a traçar, em vários momentos do texto, se vocês já leram, essa semelhança. Bom, se o gestor público, né, é aquele que trabalha em em organizações públicas, que responde ao patrimônio público, que tem que zelar pelo bem público, quem sou eu enquanto diretor de uma organização pública, né? Diretor de escola? E ele vai traçando, fazendo essas comparações, né? E falando um pouquinho, retomando um pouquinho das suas atribuições, que é basicamente os princípios que a Simone acabou de falar, tá? Bom, posto isso, quem ele é já está posto, né? Já há uma definição de quem é o gestor público pela própria ação que ele exerce, que as atribuições também macros, né, as atribuições a nível macro, elas também já estão colocadas, porque são estas que também já trazem na unidade 1, que tem que trabalhar de acordo com os princípios, né, da legalidade, de responsabilidade, entre outros, né? Nós chegamos num ponto em que a gente começa a refletir no material, bom, para além das atribuições e do perfil, né, o que se espera enquanto algumas competências deste perfil de gestor, né? E daí é importante a gente até pontuar, e isso está no material, para quem fez a leitura, né? Vocês vão verificar, inclusive acho que mais para o final do material a gente traz essa base, de onde nós tiramos
essas que são tidas hoje, nesses materiais que nós buscamos, como competências para um perfil de um gestor público contemporâneo, digamos assim, né? E daí eu vou utilizar aqui a minha colinha, que eu fiz, senão eu não lembraria o nome de todos esses documentos que nós buscamos, né? E esses órgãos e entidades que já trabalham, de certa forma, também, né, com a discussão de quem é o gestor público, que é, por exemplo, o Programa Nacional de Gestão Pública, que é o GESPública, né, que é um programa do MEC, o próprio Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, o ENAP. Então, assim, sem contar, né, de um programa que a gente menciona no nosso material também, que é um programa, inclusive tem a portaria no nosso documento, na unidade 2, que o MEC iniciou ano passado, né, criou-se uma comissão para pensar justamente a formação dos diretores a nível nacional. Nessa discussão, nessa comissão, né, já há alguns princípios e competências traçadas do que se espera de um gestor. Nós também tomamos esses documentos como base, né? Então, assim, nós não selecionamos porque nós achamos que esses são os melhores, ou não. Houve um estudo, né, em cima disso. E vocês vão encontrar no material, então, até a gente traz ali nos conteúdos da unidade, algumas dessas competências, baseadas, né, nesses materiais que já discutem isso, né, e que discutem esse perfil de gestor, que é a liderança, né, que é a visão sistêmica, a competência técnica, a capacidade inovadora e a gestão de pessoas e a mediação de conflitos. Tá? Então, diante desse quadro, né, de quem é o gestor público, o que se espera dele? E tomando como base esses princípios. Né? Então, vou falar um pouquinho só de cada um, no caso da liderança, né, a gente busca ali na própria Luísa Luque, né, os fundamentos da liderança, né, também do que papel que ele tem que ter enquanto líder. Será que essa liderança nasce com a pessoa? Quer dizer, o material está bem claro, a liderança não é inata, ele vai desenvolvendo isso e à medida que ele vai exercendo o seu papel de gestor, ele vai sentindo necessidade de ter esse papel, né, de mediador das ações da escola. E, a todo momento, é importante que isso fique bem claro para vocês que vão ser tutores, né, de que o material procura fazer esse movimento. Bom, o que eu espero do gestor público, enquanto gestor público, de uma forma macro, né, independente da organização pública? E qual a relação que eu posso fazer disso para a escola, para o diretor escolar, para o diretor enquanto gestor de sua escola? Então, o material vai fazendo esses apontamentos durante todo o documento. Tá? A questão da visão sistêmica, que ele ter a visão do todo, né? Como eu pego o exemplo que eu acabei de mencionar aqui. Né? Nós procuramos, e não, estou citando a unidade 2, mas isso foi feito para a unidade 1, isso foi feito para a unidade 3, e foi feito para a unidade 4. Nós poderíamos, de repente, produzir um material, né, com base em determinados referenciais, mas a gente acabou também indo atrás dos núcleos regionais, dos próprios diretores, né? Nós buscamos em vários departamentos da Secretaria, buscamos em documentos nacionais. Então, essa é a visão sistêmica também, né? É um exemplo assim, de você ter um olhar para o todo, né, macro da questão. Né? E o diretor também, não só do seu entorno, do entorno da escola, mas muitas vezes ele tem que ter essa visão do município, do seu estado, né, e do Brasil como um todo. E ele vai precisar ter essa visão do todo, principalmente da sua escola, né, do que faz cada um ali dentro, de como é o andamento desse trabalho. A própria competência técnica também vai falar um pouquinho disso, que é você... Claro que um diretor não vai dar conta de saber exatamente ali como está o andamento de tudo dentro da escola, mas ele precisa ter esse conhecimento macro, esse conhecimento geral do exercício e da função de cada um. Né? E isso é importante no momento, principalmente, do planejamento. E a competência técnica também vai falar da questão de como é importante eu ter conhecimento, e daí eu falando, eu diretor, mas eu também, se a gente pensar na nossa função, vocês que, né,
na função de professor, ou na função de gestor, ou na função dentro dos núcleos regionais, enfim, do conhecimento daquilo, da minha ação, né? De ter conhecimento da minha ação e de buscar sempre mais esse conhecimento, né? Isso também compete ao que a gente chama aí de competência técnica, né? E a capacidade inovadora, que é justamente não de criar a roda ou de fazer algo, enfim, muito diferente, mas de buscar caminhos alternativos, muitas vezes, quando não se tem aquela visão, né? Muitas vezes a escola quer promover um projeto, o professor quer promover um projeto, outras ações que têm que acontecer na escola, mas muitas vezes aquele projeto, aquela ação, determinada ação não caminha, porque não se tem uma visão, muitas vezes, inovadora mesmo, ou que busque alternativas, né, para que aquela ação aconteça, né? E da necessidade, e daí entram outras questões ali no material, né, de ser proativo, enfim, de outras questões assim. E a gestão de pessoas, tá? E a mediação de conflitos, que a gente discute no material, que mediar conflitos, gerenciar pessoas não é uma tarefa fácil, mas que é uma também das atribuições do gestor público, e, como consequência, vai ser uma atribuição do diretor da escola, né? E como ele vai exercer esse papel? Qual é o limite, né, quando eu penso na gestão de pessoas, de que, muitas vezes, essa pessoa ela assume ali uma postura, né, mais pessoal, mas, sobretudo, pessoal, e não tanto pensando na organização, né, em que ela atua, né? E isso muitas vezes acontece, né? E isso pode ter consequências. Então, como eu também vou lidar com isso, né? Até que ponto essas pessoas que trabalham comigo, o gerenciamento dessas pessoas e o planejamento junto com essas pessoas, para que a gente pense sempre no todo, né? E na escola enquanto uma organização maior, e não nessa visão pessoal que muitas vezes algumas pessoas acabam assumindo dentro da escola e tendo ações e atitudes que não, né, não conversam ali, não convergem para a escola, mas para uma postura pessoal, né? Aí já aparece para vocês a atividade, tá? Eu falei de uma forma bem resumida da unidade 2, tá? Porque nosso tempo, né? A gente tem um tempo para falar de cada uma aqui, mas é basicamente essa, assim, discutir um pouquinho com ele, com esse diretor, né? Quais as competências e também os fundamentos e princípios que eu acabei não citando ali, mas que a gente traz no material, que é a ética, né, que é a questão da cidadania, que é a questão do conhecimento, né, que é a questão de ter esse compromisso, né, ético com o trabalho. Enfim, são princípios, fundamentos e competências que vão aparecendo nessa unidade 2 e que a todo momento nós trazemos exemplos, que é o Enquanto Isso na Escola, né? E a ideia é que ele perceba que nesses momentos, que são as situações que a gente pode chamar de situação-problema, enfim, ou estudo de caso, como ele se comportaria, né? Como ele agiria, e pensando assim, como que eu utilizo esses princípios para solucionar, talvez, aquela situação-problema. E daí que nós chegamos na atividade. Então, nós temos a atividade 1, que é a apresentação, né, que é a apresentação do cursista. A atividade 2, que a Simone falou, que é essa atividade da unidade 1. E a atividade 3, só para justificar porque está numerada ali, qual seria a atividade 1. Na verdade, a atividade 1 do curso é a apresentação. E a atividade 3 vai falar das competências da gestão escolar. E daí diz ali, né, conforme o material de estudo, o perfil do gestor público, né, cita alguns princípios e competências que são fundamentais para o trabalho de gestor público. Além disso, comenta que o diretor e o diretor auxiliar também podem ser considerados gestores públicos, indicando que esses princípios e competências seriam essenciais para o desenvolvimento de seus trabalhos. Traz um contexto ali, né, e daí prossegue para a atividade em si, né? Nesse contexto, para desenvolver essa atividade, você deve revisitar o material de estudo e, em seguida, né, participar do fórum respondendo quais as competências você destacaria, né, para a sua atuação enquanto diretor de escola. Né? Quais as competências necessárias e que você destacaria para a sua atuação enquanto diretor de escola.
Também relate uma situação vivenciada na escola em que foi requerida uma ou mais competências apresentadas nesta unidade. Bem, o que se espera do diretor? Que ele vá, se ele não se ateve a esses princípios, a essas competências, ele retorna para o material, faz esse estudo, e ele vai se colocar nesse papel, ou de quem já atuou como diretor, ou de quem não atuou, mas pensando de tudo isso que foi discutido, quais são as fundamentais? Eu acredito que a capacidade inovadora é fundamental, e ele vai ter que justificar por quê. Por que essa em razão de outra? Né? Porque ele está citando aquela competência. E, em seguida, ele vai indicar uma situação. Veja, não, a gente não está dizendo, enquanto diretor, relembre uma situação, porque nós estamos pensando, né, compreendendo que muitos deles não foram diretores, né? É a primeira vez que vão atuar como diretores. Então, uma situação que ele pode ter vivenciado na escola, que ele, enquanto professor, presenciou na escola, e ele vai dizer, então, teve uma determinada situação em que tínhamos um projeto, que era em grupo, vários professores, eu estou dando um exemplo, tá? Vários professores tinham que desenvolver de forma coletiva, e as pessoas não chegavam, enfim, a uma conclusão de como fazer, de quando fazer, quais os instrumentos. E, então, foi necessário assumir uma postura, né, ali de líder, né, trazendo o grupo para esse trabalho que era importante para a escola, indicando caminhos, indicando alternativas. Ele vai citar uma situação que pode ser, inclusive, fictícia também. Mas a ideia, e se ele tiver dúvida, assim, eu não sei como citar uma situação, tal, vocês podem indicar que ele retorne e leia aqueles quadros que é o Enquanto Isso na Escola. O Enquanto Isso na Escola traz várias situações em que, com certeza, alguma competência ou algum princípio ali, fundamento da gestão foram necessários. E daí ele pode tomar aquilo como um exemplo para ele entender melhor o que está sendo requisitado. Tá? Mas, resumidamente, é isso. É ele dizer, fazer uma autoanálise, né, ali, do que ele acha que precisa desenvolver, ou talvez ele já tenha, mas que ele acha que vai ser mais requisitado agora nesse trabalho como diretor, e citando essa situação, né, que pode ser vivenciada, pode ser que ele já viveu como diretor ou que ele presenciou na escola. Tá? E depois a gente coloca ali, não deixe de ler as postagens dos colegas e contribuir citando situações do cotidiano que requerem a competência indicada por eles. Então, eu posso entrar, a ideia é essa também, que eles entrem nas postagens dos colegas, né, e comentem, né, sobre aquelas competências requeridas ou sobre outras também. Né? De repente, ele vai ler aquela situação e dizer, olha, eu enxergo aí não só a competência da liderança, mas também da competência técnica, por exemplo. Né? Esse fórum, é claro que ele vai ter um cunho bem pessoal, assim, né? Mas a ideia maior é que eles consigam discutir esses princípios do que é desejável para o perfil de um gestor público, e que se compreendam enquanto gestor público e que tentem enxergar esses princípios dentro das suas ações. Né? É esse exercício que a gente quer promover com eles na unidade 2, quando a gente traz essa discussão do perfil do gestor público. E daí a gente abre para questões da unidade 1 e 2, né, Simone? Que a gente tem o tempo ali para falar das outras unidades ainda. Sobre essa questão, e as minhas colegas me ajudem se eu estiver errado, equivocado. Mas acredito que nós vamos tratar, no dia 27, na webconferência, que nós vamos falar sobre avaliação, nós vamos tratar de uma forma bem específica das avaliações das atividades, de como vocês, tutores, né, vão avaliar. E, no momento, então, de se falar do fórum, nós vamos discutir isso de uma forma mais aprofundada. Né? A princípio, o fórum é inerente ao fórum a interação. Né? A gente espera que que se promova essa interação. Mas, se ela será obrigatória, se não será obrigatória, como que vai ser isso, a gente
pede para que vocês assistam no dia 27 essa explicação da avaliação que tem relação com isso. É porque se eu entrar no mérito assim de que tem que ter a interação, não tem que ter a interação, isso está relacionado ao critério de avaliação, né? E então, eu preferiria, assim, no dia 27, a gente falar disso com maior propriedade, assim, e de uma forma mais enfática para vocês também. Não adianta eu ficar falando aqui, né, supondo ou trazendo informações que não são, de fato, exatas. E no dia 27 a gente vai dizer exatamente como esse cursista tem que se portar, por exemplo, no fórum. Tá? E como vocês vão avaliar se tem que ter obrigatoriamente uma interação, se não tem que ter. Daí eu só gostaria que vocês aguardassem essa web para que, de fato, até lá, a gente já tem tudo isso bem redondinho, bem assim, específico mesmo sobre essa interação e sobre essa avaliação do fórum. Mas a gente promete que não vai deixar de responder essa pergunta no dia 27. Tem mais alguma? Então, agradecemos, né, a atenção. Nós vamos ficar mais, acho que agora, nessa parte da mediação. E a Cristiane, então, vai falar com vocês sobre as demais unidades. Olá, professores tutores. Conforme as meninas comentaram, meu nome é Cristiane. Eu sou uma das professoras conteudistas das unidades 3 e 4. E eu vim aqui para comentar um pouquinho com vocês sobre do que está tratando essa unidade 3, as unidades 3 e 4, bem como as atividades que são propostas para essas unidades, né, a fim de que, no momento em que vocês forem proceder à avaliação, à interação, à mediação com esses cursistas, vocês tenham um pouquinho mais de segurança, ok? Bom, então, começando com o objetivo da unidade, né? O objetivo da unidade 3 na verdade, são dois objetivos, né? Identificar as atribuições da direção na gestão administrativa da escola, bem como refletir sobre a importância de conhecer e seguir as orientações específicas da CED, né? E a legislação vigente. Bom, tanto a unidade 3 quanto a unidade 4, ao serem construídas, elas se basearam no caderno de orientações para a construção do regimento escolar, né? Então, especificamente no capítulo que trata das atribuições do diretor. Então, tanto as questões administrativas, que são discutidas na unidade 3, quanto as questões pedagógicas, que são discutidas na unidade 4, são trazidas nessas duas unidades de forma bem geral, não é nada aprofundado. Então, a intenção é de que o diretor ele se aprofunde nas temáticas a partir dos módulos específicos que tratam de assuntos que nós trabalhamos de forma bem breve, muito breve, porque a intenção foi só de mostrar um panorama geral do que o diretor precisa nesse primeiro momento, né? É um diretor novo que chegou na escola, que precisa conhecer o que ele tem que fazer no geral. Então, é essa a intenção das unidades 3 e 4. Então, falaremos de forma bem geral, né, tanto das questões do âmbito administrativo quanto das questões pedagógicas. E, posteriormente, né, até no decorrer do texto, aqueles tutores que já tiveram oportunidade de ler o material, vão observar que nós colocamos alguns cursos que já estão previstos, incentivando o professor, o diretor, aliás, a realizar esses cursos para aprofundar-se nas temáticas que são abordadas de forma assim um pouco mais ampla, certo? Então, aí eu trouxe para vocês ali o rol dos conteúdos, né, do que está sendo trabalhado, vou falar de forma bem geral, assim, né? Então, o primeiro tópico que é trabalhado são as relações entre gestão pública e gestão escolar, porque nas unidades 1 e 2, nós tratamos da gestão pública como um todo. E nas unidades 3 e 4, nós começamos a focar
essa gestão pública, né, na escola pública paranaense, especificamente na escola pública paranaense. Então, a gente começa a estabelecer essa relação entre a gestão pública e a gestão escolar, né, a gestão, daí desembocando para uma gestão de uma escola pública do Paraná, especificamente do Paraná, que tem as suas especificidades. E aí a gente começa a tratar de um ponto bem importante, que são as questões administrativas a serviço dos interesses pedagógicos. Porque o que ocorre, muitas pesquisas, né, apontam que os diretores, os professores que acabam chegando à diretoria de uma escola, acabam muitas vezes privilegiando as questões administrativas e não tomando muita atenção com as questões pedagógicas. Então, nessa parte, nós tratamos dessa questão importante, que é do diretor dar atenção para os dois, né, para as duas questões, tanto para as administrativas quanto pedagógicas, reforçando que, embora ele precise aplicar uma gestão pública, enfim, e essas questões administrativas sejam muito fortes na figura do diretor, ele precisa entender que essas questões administrativas estão a serviço do pedagógico e precisa ter um equilíbrio nessas duas questões no trato, né, da direção de uma escola pública. Aí, em seguida, nós comentamos sobre a primeira atribuição do diretor que aparece no caderno de orientações para a escrita do regimento escolar, que é a responsabilidade legal do diretor quanto à instituição em que ele atua. Então, essa responsabilidade legal, ela está tanto no âmbito do administrativo quanto do pedagógico. É por isso que ela abre, na verdade, ela introduz, né, essas duas questões administrativas e pedagógicas, dizendo que qualquer coisa que ocorra, tanto no âmbito administrativo quanto pedagógico, a responsabilidade legal é do diretor. Ah, mas quem é responsável por ver o livro-registro e fazer a mediação com o professor é o pedagogo. Independente disso, a responsabilidade legal é do diretor, né? Então, é isso que é discutido, né? Independente de qual funcionário é responsável direto por determinada ação, é o diretor que vai responder legalmente caso ocorra algum problema. E por isso é tão importante que o diretor esteja a par de todo o trabalho que é desenvolvido na escola, que ele conheça um pouco, né, embora não seja ele que execute as funções, as atribuições, as especificidades do fazer, né, tanto administrativo quanto pedagógico, ele precisa estar a par disso, porque a responsabilização será dele, né? Tanto estar a par, quanto também estar a par do que está acontecendo, como também estar a par para orientar os seus funcionários, né, os seus docentes e agentes educacionais, do que é necessário, do que é correto, tanto no fazer administrativo quanto do pedagógico. E aí nós começamos a partir, né, após essa introdução, esse esclarecimento, nós começamos a tratar especificamente das questões administrativas nessa unidade 3. E aí a gente começa com a vida legal da instituição. Então, esse é um problema que muitas vezes é um problema que ocorre muito, né, nas escolas, que é a questão de observar os vencimentos da autorização de funcionamento, do reconhecimento de curso. Então, são coisas assim que são numerozinhos que aparecem lá no histórico escolar dos alunos, ou no momento em que o aluno vai fazer a transferência. Mas esses números são muito importantes para a vida legal, tanto da instituição, quanto para a continuidade dos estudos dos estudantes. E caso isso não seja observado, os estudantes podem vir a ser prejudicados. Então, essa parte do texto esclarece isso para o diretor, que ele precisa estar atento aos prazos de vencimento da autorização de funcionamento e de reconhecimento de curso, certo? Outra questão com relação à vida legal da instituição é com relação ao calendário escolar, a elaboração do calendário escolar. Muitas vezes a elaboração é feita ali pelo próprio diretor, sem consultar, né, a equipe pedagógica, sem consultar o secretário escolar, para
para verificar quais seriam as datas possíveis, tanto para fazer uma reunião pedagógica, quanto para registrar as notas do sistema. Então, a intenção é que haja um trabalho em grupo, um trabalho coletivo ali, em que o diretor auxiliar, o pedagogo, né, a equipe pedagógica e o secretário escolar estejam trabalhando em conjunto na elaboração desse calendário escolar, para identificar essas especificidades de cada uma dessas áreas, né? Tanto da área administrativa, que é mais o secretário que cuida, quanto da área pedagógica, que é mais o professor pedagogo que cuida. Aí a questão das horas-aula, das horas-atividades também. Então, o texto todo permeia com algumas sugestões de ação para o diretor, né? E a intenção é que esse diretor, no fórum, porque assim, vocês ainda não tiveram contato com o ambiente em que o aluno será cursista, mas existe um fórum, né, na aba de introdução, haverá uma aba de introdução em que haverá vários fóruns, e lá existe um fórum que é aberto para os gestores discutirem questões que eles viram durante o curso, ou alguma problemática, enfim, discutirem entre eles alguns problemas, algo que seja necessidade deles, né? Então, é importante que vocês verifiquem também esse fórum, interajam com eles, mediem esse fórum, embora esse fórum não seja avaliado, certo? Aí, com relação aos registros dos estudantes, nós tratamos da questão da matrícula, né, de alguns aspectos importantes que o diretor deve observar na matrícula. Nós tratamos também da importância de ter uma pasta individual e todos os documentos do aluno estarem contidos nesta pasta. Que mais? Ali a questão dos registros, a importância do registro de eventuais problemas ou eventuais reuniões com pais a respeito do rendimento do aluno ou do comportamento do aluno, enfim, é indicado para que todos os registros sejam efetuados em ata, né? E também falamos um pouquinho do Sistema Estadual de Registro Escolar, o SERE, né, que é o sistema onde são registradas as notas dos alunos e toda a vida escolar do aluno e da escola também, né? Com relação ao registro dos funcionários, né, nós tratamos um pouquinho da folha-ponto, né, da importância do funcionário também ter uma pastinha para guardar os documentos referentes à vida profissional dele, né, e a folha-ponto é um deles, né, tratamos algumas coisas importantes, né, alguns pontos importantes da folha-ponto que precisam ser observadas, a questão do suprimento e do cancelamento, né, que é também um ponto que pode influenciar negativamente, caso não seja realizado de forma correta no pagamento, né, na remuneração desse profissional da escola. E é algo que comumente acontece, né, por não se observar. E, por fim, né, sobre essa questão dos funcionários, também falamos sobre a questão da ata, né, e a importância do diretor dividir as funções, né, dentro do trabalho que existe a ser realizado na escola, especialmente quanto aos agentes educacionais, né? Então, nós apresentamos algumas dicas, algumas sugestões para o diretor realizar esse trabalho. Aí, com relação ao tópico infraestrutura escolar, nós tratamos também algumas questões da alimentação escolar, trazemos alguns pontos importantes que devem ser observados pela merendeira e fiscalizados, né, orientados pelo diretor. Mas também existe o módulo específico, né, sobre alimentação escolar, e também indicamos para que o diretor se aprofunde nessas questões, que são também de extrema importância para o trabalho dele e para o desenvolvimento do trabalho na escola. Tratamos um pouquinho dos recursos financeiros também, a questão do planejamento, né, dos gastos, tanto do programa de dinheiro direto da escola, quanto do fundo rotativo. A importância de haver esse planejamento e de, após esse planejamento, haver também uma prestação de contas. E também indicamos, né, para que o diretor ele se aprofunde nessas questões a partir do módulo, da inscrição dele no módulo da gestão dos recursos financeiros, que aprofunda mais ainda esse assunto, mas trazemos rapidamente ali para ele conhecer que existe, que é possível, né, de se utilizar desses recursos, enfim.
especialmente com a questão da conservação dos espaços, né? Porque nós comentamos que se houver necessidade de alguma reforma ou reparo, né, que dentro do fundo rotativo existe uma cota normal que é possível de fazer isso. E se houver uma modificação mais significativa, aí existe uma cota extra que pode ser solicitada também do fundo rotativo. Mas isso, né, como a gente já comentou, é aprofundado no módulo da gestão financeira. E com relação ao patrimônio, nós enfatizamos a importância do registro, né, porque sempre ao sair da escola, o diretor precisa apresentar uma listagem de todo o patrimônio da escola. E a importância desse diretor que está entrando agora verificar também essa listagem e conferir nessa listagem do diretor anterior, né? E nós enfatizamos essa importância do registro, então. E, por fim, nós comentamos de todo esse processo, todo que trata do administrativo, não só do administrativo, mas especialmente do administrativo, questionamentos, solicitações, a importância do diretor protocolar essas solicitações. Porque, às vezes, acontece que ele liga para um e liga para outro, e fala com um, escreve e-mail para um, escreve e-mail para outro, mas nada acontece porque não se foi protocolado, certo? Aí, com relação às atividades ali da unidade 3. Então, nós temos atividade tarefa, né? E o nome da tarefa é identificando o modelo de gestão da escola em que atua. Então, no início do texto, quando nós fazemos essa relação entre a gestão escolar, a gestão pública e a gestão escolar, nós trazemos alguns modelos de gestão escolar. E é sobre isso que trata essa atividade, né? Então, o enunciado começa assim. Segundo Libânio, Oliveira e Toshi, 2012, página 444, a organização e os processos de gestão assumem diferentes modalidades, conforme a concepção que se tenha das finalidades sociais e políticas da educação em relação à sociedade e à formação dos alunos. Bom, aí continua. O texto da unidade 3, o diretor escolar enquanto gestor público, questões administrativas, apresenta 4 modelos de gestão escolar. Após a leitura, produz um texto apontando qual modelo de gestão escolar mais se aproxima do que está presente no projeto político-pedagógico da escola e no regimento escolar da escola em que você atua. Bom, e ali também no finalzinho ainda. Justifique seu apontamento citando e relacionando trechos do PPP e do regimento escolar que vão ao encontro do modelo de gestão escolar que você indicou. Bom, então qual que é a proposta, o que vocês, professores tutores, precisam observar ao avaliar essa atividade, né, essa tarefa? É importante verificar se o diretor trouxe, né, alguns trechos, porque é essa ideia mesmo, né? Ele vai, a partir da leitura dos 4 modelos, ele vai ir da leitura do regimento e do PPP, de alguns trechos do PPP, ele vai identificar qual daqueles modelos está presente ali no PPP da escola dele. Então, é preciso que ele apresente o modelo, um dos 4 modelos, e justifique essa apresentação desse modelo a partir dos trechos do regimento e do PPP. Né, que estejam, e esses trechos precisam ter relação com com uma das 4 ali. Então, de forma bem resumida, ele apresenta os 4 modelos são o técnico-científico, o autogestionário, o interpretativo e o democrático participativo. Tá? Então, de forma bastante resumida, os 3 últimos, o autogestionário, o interpretativo e o democrático participativo, tem um viés mais democrático, pressupõe a participação da comunidade escolar. Já o técnico científico é mais o diretor burocrata, né, o diretor que manda. Então, o que é importante, né, observar
nessa questão, né, é que é realmente verificar se o que está disposto no PPP tem coerência com a modalidade apresentada, certo? E isso, né, a partir da leitura ali do quadro e da explicação do quadro e do que está contido no PPP, a gente não pode afirmar o que será que está no PPP. Então, é o diretor que vai fazer essa relação e o trabalho de vocês é perceber se essa relação foi estabelecida a contento. Certo? Alguma questão sobre a unidade 3? Tem alguma questão ali? Não? Bom, então acho que a gente pode começar a 4. Então, se vocês tiverem alguma questão, podem colocando ali que eu posso responder também no final. Então, com relação à unidade 4, quais são os objetivos da unidade 4? São muito parecidos que da unidade 3. Né? Porém, eles vão no viés mais pedagógico mesmo. Então, eles tratam de identificar essas atribuições do diretor escolar, né, as questões pedagógicas ali, e além disso, trazer algumas orientações da CED, algumas especificidades da CED, de como fazer, né, o trabalho ser desenvolvido. Bom, aí os tópicos que são trabalhados nessa unidade. Como a questão pedagógica ela está muito ligada com a equipe pedagógica, então a gente já começa indicando novamente, né, da importância do trabalho coletivo com a equipe pedagógica. Em alguns momentos vai ser necessário também esse trabalho em conjunto com o secretário escolar. Então isso é enfatizado também no texto, né, dessa importância do diretor, o diretor auxiliar, a equipe pedagógica e o secretário escolar trabalharem em conjunto, né, nas grandes definições. Até mesmo para as questões pedagógicas é importante, porque, por exemplo, no terceiro tópico ali, análise dos indicadores educacionais e taxas de rendimento, o secretário escolar tem um papel muito importante de trazer esses dados, de coletar esses dados dentro do sistema SERI, e aí, por isso, a importância, né, dessas quatro pessoas trabalharem juntos, né, o diretor auxiliar, o secretário e a equipe pedagógica. Né, quatro representações, né, digamos assim. Bom, então nós começamos a tratar dos documentos pedagógicos norteadores da escola. Qual que é o papel do diretor escolar dentro desses documentos? Né? O que a atribuição, o que o caderno de orientações para a elaboração do regimento escolar traz sobre o papel do diretor enquanto esses documentos? Né? O PPP, o plano de trabalho docente, o plano de ação, né, e o regimento escolar. Isso também de forma muito breve, né, só trazendo mesmo a atribuição do diretor, porque, né, nas próximas ofertas nós teremos módulos específicos que trabalharão mais a fundo essas questões, certo? Aí, com relação à participação da comunidade escolar, né, essa participação ela viria a ajudar no planejamento do diretor, para a produção, para a reelaboração do seu plano de ação. Né? Porque nesse documento, nessa unidade 4, nós relembramos o diretor que para a sua candidatura, digamos assim, né? Não sei se é exatamente esse termo, mas quando ele se candidatou para a consulta, ele apresentou um plano de ação. Então, a ideia, na própria resolução que rege essa consulta pública, está explicitado, e nós trazemos isso no texto, que o diretor precisa reelaborar esse plano de ação em conjunto com a comunidade escolar. E aí, essa unidade ela vai trazer elementos que vão ajudar o diretor a articular, pensar formas e como ele pode fazer isso. Né? Ali a participação, e daí por isso a questão da participação escolar, né? O tratamento da participação da comunidade escolar, aí a questão das análises dos indicadores educacionais e taxas de rendimento, né? Que também vai contar com o auxílio dos professores e da equipe pedagógica. Né? A questão da avaliação institucional, que vai trazer também para o diretor uma dimensão para ele pensar não só o pedagógico, mas também o administrativo, a escola como um todo.
Então, ali nós apresentamos algumas sugestões, né, de estratégias para ele realizar essa avaliação institucional, também de forma breve, né, porque a intenção é que haja também um módulo que se aprofunde mais nessas questões. Né? E aí, por fim, nós trabalhamos a gestão de pessoas na escola pública. Aí, o que diz a gestão de pessoas? Né? Então, nós trazemos, né, ali da gestão pública, né, os 4 elementos que compõem a gestão de pessoas, que é o recrutamento, a seleção, o treinamento e desenvolvimento, né, dos funcionários e a remuneração, né, que são 4 elementos. E nós colocamos que essa gestão do diretor, a gestão pública do diretor, é uma gestão compartilhada, porque o recrutamento, a seleção e a remuneração, elas passam pelo diretor de forma indireta, porque o diretor, no recrutamento, na verdade, ele vai assinar o termo de posse, né, junto com o funcionário. Na seleção também, ele vai atuar ali na questão mais da divisão, para os professores, especificamente, na divisão das aulas ali, na seleção de aulas. E a remuneração, ele vai atuar indiretamente por meio da RMF, né, o relatório mensal de faltas que ele encaminha. Né? Mas, assim, uma ação direta do diretor, nessa questão da gestão de pessoas, é o terceiro ponto, que é o treinamento e desenvolvimento dos seus funcionários. E aí, o que nós trazemos, né, como função de diretor? Não só nós, né, na verdade, o caderno de orientações para a elaboração do regimento. 2 pontos importantes que ele traz ali, né? É a formação continuada e a avaliação do desempenho desse funcionário. Né? Funcionários, quando eu digo, são os agentes educacionais e os professores também, né? São todos os funcionários da escola. E aí, para a formação de continuada, né, um dos papéis importantes do diretor é divulgar, né, as formações ofertadas pela sede para os funcionários, né, incentivar essa participação, porque o desenvolvimento, o treinamento, né, treinamento e desenvolvimento desse funcionário vai ter um impacto muito positivo para o trabalho dele, né, e não só para o trabalho dele, mas para o pedagógico, né, da escola. Acaba refletindo no pedagógico, mesmo que ele seja uma dirigente educacional e seja uma merendeira, por exemplo. O trabalho de todos que trabalham na escola reflete no objetivo maior da escola, que é a aprendizagem do aluno. Né? E aí, com relação à questão da avaliação do desempenho, que é um ponto muito importante, também trazemos algumas sugestões de como que o diretor pode realizar essa avaliação de desempenho, né, desenvolver essa avaliação de desempenho. Uma delas que é muito importante é o registro, né, em ata novamente. Então, teve uma situação complicada, é importante fazer esse registro em ata, porque essa avaliação de desempenho, de forma regulatória, ela acontece junto com o conselho escolar. Não é o diretor sozinho que faz, é o conselho escolar que faz essa avaliação. Né? E essa avaliação precisa ser baseada em registros. E um dos registros é o livro ata, certo? E, por fim, nós tratamos da mediação de conflitos. Na unidade 2, a mediação de conflitos, ela veio de uma forma geral ali, que deve ocorrer, que faz parte do perfil do gestor, tratar dessa mediação. E nessa unidade 4, como nós estamos afunilando para a escola, aqui a intenção de focar essa mediação de conflitos dentro da escola. Então, nós fazemos uma breve retomada, né, do que foi tratado na unidade 4, mas o foco é a mediação de conflitos na escola, a mediação de conflitos com os alunos, entre professores e funcionários, entre os próprios, entre professores e agentes educacionais, entre os próprios agentes educacionais. Enfim, a gente faz uma reflexão no sentido de que é preciso parar de buscar o culpado para puni-lo, mas sim refletir sobre o que ocorreu e preparar aliás, não é preparar, reparar os danos. Né? Então,
é muito diferente da punição, a mediação de conflitos, né? Ela vem nesse viés de refletir sobre o que ocorreu, o que está gerando aquele conflito, e reparar e pensar sobre que formas podemos adotar para reparar o que foi, né? Enfim, o que gerou esse conflito. Aí, vamos para as atividades, né? Nessa unidade 4, a atividade é um fórum, né? O nome do fórum é Diagnóstico de Problemas para o Plano de Ação, exercitando a análise dos dados do rendimento escolar. Bom, então, nós acreditamos ali que é de extrema importância que o diretor, para o planejamento das ações dele, né, tanto administrativa quanto pedagógica, ele precisa fazer uma análise dos dados. E um dos dados que nós trazemos para ele exercitar aqui são os dados do rendimento escolar. Para ele pensar, a partir desses dados, como ele vai agir nas questões tanto administrativas quanto pedagógicas, né, mas muito mais pedagógicas, para resolver determinados problemas que possam ser identificados a partir dessa análise. Então, o enunciado diz o seguinte: no texto da unidade 4, diretor escolar enquanto gestor público, questões pedagógicas, estudamos a importância da participação coletiva no planejamento do plano de ação da escola. Para um bom planejamento das ações, é preciso que o coletivo realize um diagnóstico dos problemas enfrentados pela escola. Com relação ao âmbito pedagógico, uma análise indicada para o diagnóstico desses problemas é a reflexão e análise dos indicadores educacionais e das taxas de rendimento escolar. Como esses dados devem ser discutidos especialmente pelos professores, é de suma importância que o conselho de classe, instância colegiada desse público, analise e proponha ações. Você, né, diretor, como presidente do conselho de classe, tem o papel de mobilizar o grupo para análise, identificação e discussão de soluções para os problemas relacionados ao rendimento dos alunos de sua escola. Dessa forma, a proposta desse fórum é que você exercite essa ação. Para isso, realize as tarefas abaixo. Bom, então a ideia é que ele primeiro faça uma coleta, né, desses índices de rendimento dos alunos, para depois ele socializar essa discussão, a reflexão que ele fizer no fórum. Então, qual que é a primeira tarefa? Com o auxílio do secretário escolar, a partir de dados extraídos do SERE, da ata do conselho de classe final do ano letivo anterior, preencha a tabela abaixo. E ali tem alguns dados que ele precisa preencher, né, que os alunos aprovados, por média, enfim, tem vários dados ali, né, os aprovados só por conselho de classe, os que foram reprovados. Tem alguns dados ali que eles precisam preencher. Então, a partir desses dados, o que vai acontecer? Ele vai olhar, né, depois de preenchida a tabelinha, ele vai olhar para esses dados, vai selecionar 2 deles, né, e não são quaisquer dados, né? Então, o primeiro dado que ele precisa selecionar é um que indica a situação positiva, né, uma situação positiva. Por exemplo, a taxa de aprovação é bem alta, né? Então, ele vai indicar ali que a taxa de aprovação dele ali se destaca entre as demais ali, né? E o outro que indica uma situação que precisa ser melhor trabalhada, né? Outro exemplo que poderia ser uma grande aprovação por conselho de classe. Esse não é um dado muito interessante, né? Aí, o que se pede a questão, né? A seguir, apresente esses dados no fórum. Na sequência, comente sobre eles a partir das seguintes questões. Quanto à situação com o dado positivo, quais ações realizadas pelo coletivo da escola que você atribui para o alcance desse recurso, desse sucesso? E quanto à situação do dado que precisa ser melhor trabalhado? O que pode tê-lo causado e quais as ações que o coletivo da escola pode realizar para que os dados melhorem? Aí, continuando. Ao ler as postagens dos colegas, é possível observar que as estratégias utilizadas para situações semelhantes são variadas. Sinta-se à vontade para interferir com seus colegas no fórum, apresentando outras sugestões e ações para melhorar o dado negativo ou para realizar a manutenção dos índices apresentados no dado positivo. Então, tem outros dados ali, né, que aparecem. Então, tem também a taxa de abandono, a desistência, enfim. Aí, a ideia é que eles... Pode voltar dali, por favor, daí na parte do... O slide ali. Isso, ali. Essa parte. Então, pode ser que, como são poucos dados, pode ser que
que os índices se repitam, né? Que o dado positivo se repita. Mas a intenção e a nossa orientação é para que você, professor tutor, incentive a participação nesse fórum, né? Embora a gente vai discutir essa questão da avaliação em si, lá na próxima, como a Suelen comentou, lá na próxima escola interativa, o papel do diretor, do professor tutor, como nós comentamos na webconferência do papel do professor tutor, é de realizar essa mediação, é de incentivar os cursistas a participarem da discussão, é motivar essa discussão, né? Então, se você, professor tutor, já tem uma experiência, você também pode contribuir ali nesse fórum, trazer sua experiência, trazer outras questões, às vezes não está muito claro ali o que o cursista colocou, o argumento não está bacana, como as meninas comentaram na web anterior. É importante instigar esse cursista, né? Fazer com que esse cursista reflita, e não só ele, mas os outros também. E aí, com relação a atividades, que seria mais isso, né? Comentar as ações, compartilhar, né? Então, é importante que vocês também participem dos fóruns. Só com relação à atividade da unidade anterior, que será uma tarefa, eu esqueci de comentar, mas junto com a tarefa haverá uma atividade opcional, né? Que é para os cursistas discutirem o que foi tratado na tarefa. Então, é importante que, embora não seja uma atividade avaliativa, é importante que você, professor tutor, também entre nesse fórum, participe ali das discussões também, né? Habite o ambiente virtual de aprendizagem. Existe alguma questão? Não? Nenhuma questão? Bom, pessoal, então, eu agradeço muito a atenção de todos. Essa webconferência ficará gravada, então, sempre que vocês precisarem, às vezes no decorrer surge alguma dúvida, vocês podem assistir-la novamente. Se tiverem dúvidas, como a gente já comentou na webconferência sobre o papel do professor tutor, né, e a mediação, nós indicamos para que você entre em contato exclusivamente pelo ambiente, né, pelo espaço do professor tutor. Então, as dúvidas podem ser enviadas pelo fórum Entre em Contato, né? Então, se forem dúvidas ali sobre as atividades ou conteúdo, coloca no fórum Entre em Contato dúvidas sobre atividades e conteúdos do curso. Ou se for alguma dúvida com relação à sua atuação ou a dúvida mais técnica sobre ambiente, pode inserir ali nos problemas técnicos e dúvidas sobre as atividades de tutoria, certo? E nós solicitamos também que vocês, sempre que acessarem o ambiente, né, antes de acessar a sua turma, verifique a turma do espaço do professor tutor, especialmente o fórum de notícias, porque por ali nós passaremos todas as informações que serão necessárias para vocês desenvolverem uma boa tutoria. E sempre, né, consultem o cronograma de atividades, porque ali também está estipulado que vocês precisarão desenvolver no decorrer do curso. Obrigada pela atenção e até a próxima.